A alma que tem dentro de si a virtude, seja qual for a sua posição, é independente e livre. Sêneca. A serenidade. Uma palavra tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Quando a mencionamos, logo nos vem à mente a imagem de um mar calmo, cujas águas se movem lentamente sob um céu sem nuvens, refletindo a luz suave do sol. É uma cena que inspira paz, um estado de espírito onde a tranquilidade reina e o coração encontra descanso. É a sensação de estar em harmonia com o universo, de sentir que por um breve momento tudo está exatamente como deveria ser. Mas se nos afastarmos dessa imagem idealizada e olharmos para a realidade cotidiana, quantas vezes realmente experimentamos essa serenidade? Quantas vezes, em meio às pressões diárias, conseguimos manter essa paz interior intacta? A verdade é que a serenidade parece escapar das nossas mãos assim que somos confrontados com os desafios da vida. Desde os problemas mais simples, como um trânsito caótico ou um prazo apertado, até as situações mais complexas e dolorosas, como perdas pessoais e conflitos internos. Em todos esses momentos, a serenidade é testada, quase como se fosse uma miragem que se desvanece quanto mais nos aproximamos. Vivemos em um mundo onde a pressão externa se faz sentir a cada instante. A sociedade nos impõe expectativas, a rotina nos cobra produtividade, e as relações interpessoais frequentemente nos desafiam emocionalmente. Somos bombardeados por informações, responsabilidades e exigências que muitas vezes parecem maiores do que nossa capacidade de suportar. É como se estivéssemos constantemente navegando em um mar agitado, tentando manter o equilíbrio enquanto ondas de preocupação, ansiedade e estresse se erguem ao nosso redor. Nesse cenário, a serenidade não é apenas um luxo, mas uma necessidade vital. Mas como alcançá-la? Como manter a mente calma e o coração leve quando tudo ao redor parece conspirar para nos tirar desse estado de paz? Aqui reside o grande paradoxo da serenidade. Ela não é alcançada pela ausência de problemas, mas pela maneira como escolhemos lidar com eles. A verdadeira serenidade não depende das circunstâncias externas, mas da força interior que cultivamos para enfrentar qualquer situação com clareza e sabedoria. E é justamente aí que o estoicismo se torna um guia indispensável. Os ensinamentos estoicos nos lembram que não temos controle sobre o que acontece ao nosso redor, mas temos total controle sobre nossas reações. Assim como um piloto experiente mantém a calma em meio a uma tempestade, sabendo que o pânico só tornaria a situação pior, nós também podemos treinar nossa mente para permanecer serena, independentemente das turbulências externas. Serenidade é, portanto, uma escolha consciente. Não se trata de ignorar os desafios ou fingir que eles não existem, mas de enfrentá-los com uma postura diferente, uma postura de aceitação e de confiança na própria capacidade de superação. A vida sempre nos apresentará dificuldades, isso é inevitável. Mas a maneira como escolhemos respondê-las define a qualidade de nossa existência. Quando entendemos que a serenidade nasce do nosso interior e não das condições externas, começamos a ver os problemas sob uma nova luz. Eles deixam de ser obstáculos intransponíveis e se tornam oportunidades para fortalecer nossa paz interior. A resposta, meus caros, reside no estoicismo, uma filosofia que nos revela a profunda verdade de que a serenidade não é uma condição passiva, não é simplesmente a ausência de problemas ou a quietude que se instala quando tudo está em ordem ao nosso redor. Serenidade, na perspectiva estoica, é uma habilidade ativa, uma competência que se desenvolve e se refina ao longo do tempo. Ela não nasce da negação das dificuldades, mas do enfrentamento delas com uma mente clara e um espírito inabalável. É a capacidade de olhar para o caos e, em vez de sucumbir à pressão, encontrar o caminho da calma e da sabedoria. O estoicismo nos ensina que os eventos externos, tudo aquilo que acontece ao nosso redor, seja uma situação inesperada no trabalho, um desentendimento familiar, ou mesmo uma crise global,
estão completamente fora do nosso controle. Não temos poder sobre as ações dos outros, sobre as circunstâncias adversas, nem sobre as mudanças abruptas que a vida pode nos impor. Esses acontecimentos são como ventos que sopram de todos os lados. Não podemos pará-los, mas podemos escolher como reagimos a eles. E é justamente essa escolha que define a serenidade. A filosofia estoica nos convida a entender que, embora não possamos controlar o que acontece externamente, temos total controle sobre o que acontece internamente, sobre nossos pensamentos, nossas emoções e, consequentemente, nossas ações. A arte de manter a serenidade, portanto, reside na maneira como lidamos com o que está ao nosso alcance. Quando somos capazes de distinguir o que podemos e o que não podemos controlar, damos o primeiro passo para a verdadeira liberdade emocional. E essa liberdade nos permite responder aos desafios da vida com equilíbrio e sabedoria, em vez de reagir impulsivamente, movidos pelo medo, pela raiva ou pela ansiedade. Imagine, por exemplo, que você está diante de uma situação estressante, algo que poderia facilmente tirar você do eixo. A primeira reação pode ser a de querer mudar a situação, tentar controlar o incontrolável, e isso geralmente resulta em frustração e perda de serenidade. No entanto, ao adotar a perspectiva estoica, você percebe que a situação em si não é o problema. O problema está em como você a interpreta e reage a ela. Com essa compreensão, você se desarma das reações automáticas e toma o controle da sua resposta. Ao invés de se deixar levar pela tempestade das emoções, você encontra um ponto de calma dentro de si e age a partir desse lugar de serenidade. O estoicismo nos oferece uma ferramenta poderosa, a capacidade de observar nossos próprios pensamentos e emoções sem sermos dominados por eles. É como se pudéssemos nos distanciar por um momento, analisar o que está acontecendo dentro de nós e, então, escolher a melhor forma de agir. Essa prática, que os estoicos chamavam de controle interno, é essencial para manter a serenidade em qualquer situação. Quando aprendemos a dominar nossas reações internas, percebemos que a verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas da nossa habilidade de gerenciar o que acontece dentro de nós. E aqui se encontra a verdadeira arte da serenidade estoica. A capacidade de permanecer inabalável em meio ao caos. Não se trata de uma indiferença fria ou de uma negação da realidade, mas de uma profunda aceitação de que a vida é imprevisível e que nossa força não vem de controlar o incontrolável, mas de dominar a nós mesmos. Quando conseguimos praticar essa arte, descobrimos que a serenidade é um estado de poder, onde, mesmo diante das tempestades mais ferozes, podemos manter a mente clara, o coração tranquilo e o espírito fortalecido. É a serenidade que nasce da sabedoria, e essa sabedoria, por sua vez, é o fruto do estoicismo aplicado na vida cotidiana. Imagine-se em uma situação difícil, onde tudo ao seu redor parece desmoronar. É como se você estivesse em uma casa cujo teto está prestes a ceder, as paredes tremem, e o chão sob seus pés parece não ter mais a solidez de outrora. As contas chegam, se empilhando como montanhas de papéis que, por mais que você tente ignorar, não param de crescer. Os problemas familiares se acumulam, pesando em seu coração como pedras que puxam para baixo, e as frustrações profissionais parecem se avolumar a cada passo que você dá, como se você estivesse tentando caminhar contra uma maré cada vez mais forte. Nesse cenário, a primeira reação natural seria o desespero, a angústia que aperta o peito, a ansiedade que rouba o sono e faz as horas parecerem eternas. No entanto, o estoicismo nos convida a parar, a respirar fundo e a dar um passo atrás. Nesse breve momento de pausa, quando tudo parece pressionar para que você haja impulsivamente, vem a pergunta fundamental: o que está dentro do meu controle? Essa questão, tão simples em sua formulação, carrega o poder de transformar nossa percepção do problema. Ao se perguntar isso,
Você começa a separar o que realmente pode ser influenciado por suas ações daquilo que está além do seu alcance. Você reconhece que não pode controlar as contas que chegam, as ações dos outros ou as circunstâncias externas que parecem conspirar contra você, mas, ao mesmo tempo, percebe que pode controlar sua resposta a tudo isso. Como posso responder a essa situação de maneira que preserve minha paz interior? Essa é a chave para a serenidade. A serenidade, como a vemos na filosofia estoica, não é uma dádiva que o ambiente ao nosso redor nos concede em dias tranquilos, nem um prêmio que nos é retirado quando as coisas saem de controle. Ela é uma escolha consciente, uma decisão que fazemos de enfrentar a vida com calma, independentemente das circunstâncias. É como um navegador experiente que, mesmo em meio à tempestade mais feroz, mantém firme o leme, sabendo que o pânico não trará segurança. Da mesma forma, ao decidir que as tempestades externas não abalarão o nosso porto seguro interno, tomamos o controle de nossas emoções e preservamos nossa paz interior. Epicteto, outro grande estoico, dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre as coisas." Essa frase, à primeira vista simples, é na verdade um convite poderoso para que repensemos nossas reações diante dos desafios. O que Epicteto nos lembra é que os eventos em si, por mais dolorosos ou difíceis que sejam, não têm o poder de nos perturbar por conta própria. O que realmente nos abala é a interpretação que damos a esses eventos, as histórias que contamos a nós mesmos sobre o que está acontecendo. Se acreditamos que uma situação é insuportável, ela se tornará insuportável em nossa mente. Se, por outro lado, decidimos que podemos lidar com ela, que temos a força e a sabedoria para enfrentar o que vier, essa mesma situação perde seu poder de nos tirar a serenidade. Assim, o estoicismo nos oferece um caminho claro. Em vez de lutar contra o inevitável, de resistir ao que está fora do nosso controle, devemos focar em como podemos moldar nossa mente para responder de maneira sábia e equilibrada. Isso não significa que ignoramos os problemas ou que nos tornamos indiferentes às dificuldades da vida. Pelo contrário, significa que enfrentamos tudo isso com uma tranquilidade interior que não é abalada pelas circunstâncias externas. A verdadeira força estoica é aquela que, mesmo diante das maiores adversidades, mantém o espírito sereno e o coração em paz, sabendo que, no final das contas, o que realmente importa é como escolhemos reagir. Quando enfrentamos uma situação de crise, é quase instintivo que nossa mente se concentre naquilo que nos falta, no que deu errado, nos desafios que se acumulam diante de nós. Ficamos presos em um ciclo de pensamentos que giram em torno do problema, aumentando sua magnitude em nossa mente até que parece insuperável. É como se, ao focarmos apenas no negativo, estivéssemos ampliando o alcance das dificuldades, deixando que elas obscureçam qualquer possibilidade de solução. Mas, e se mudássemos o foco? E se, em vez de nos afundarmos nas dificuldades, decidíssemos olhar para dentro, buscando a força interna que muitas vezes subestimamos? Esse é o ponto de virada que o estoicismo nos propõe. O primeiro passo para cultivar essa mudança de perspectiva é a aceitação. Aceitar que a vida é composta de altos e baixos, que o caminho que trilhamos não será sempre linear e que, por mais que desejemos controlar todos os aspectos de nossa jornada, há forças maiores que fogem ao nosso alcance. A aceitação não é uma atitude de passividade, mas de sabedoria. Ao aceitar que não podemos controlar tudo o que nos acontece, nos libertamos da ansiedade que nasce do desejo de controlar o incontrolável. E, ao mesmo tempo, reconhecemos que sim, temos total domínio sobre uma coisa: nossa reação. Aqui, o estoicismo nos oferece um poderoso recurso, uma ferramenta que nos permite transformar qualquer situação, por mais desafiadora que seja, em uma oportunidade de fortalecimento pessoal. Para ilustrar essa ideia, imagine um rio fluindo em seu curso natural. Quando encontra uma rocha em seu caminho, o rio não para, não se desespera, nem tenta empurrar a rocha de volta ao leito. Em vez disso, ele contorna o obstáculo,
flui por cima ou por baixo, encontra uma nova rota e segue em frente, sempre em direção ao seu destino final. O rio não luta contra a rocha, ele simplesmente adapta seu caminho, mantendo a fluidez e a continuidade de seu movimento. Assim também deve ser a nossa mente diante dos obstáculos. A serenidade estoica é justamente essa habilidade de fluir como um rio, de adaptar-se às circunstâncias, de encontrar o caminho de menor resistência sem perder a direção. Em vez de lutar contra os desafios, buscando eliminá-los à força, o estoicismo nos ensina a aceitá-los como parte natural do fluxo da vida. Ao escolher a adaptação em vez do confronto, encontramos uma serenidade que nos permite navegar pelas águas turbulentas com uma calma interior que nada pode abalar. Isso não significa que devemos nos render às adversidades, mas sim que podemos enfrentá-las com uma postura de flexibilidade e resiliência. Esse conceito de fluir não é sobre evitar problemas ou ignorar a realidade, mas sobre a sabedoria de saber quando é necessário mudar de estratégia, quando é hora de ajustar nossas expectativas e quando precisamos encontrar novas maneiras de seguir em frente. Como o rio que não para diante da rocha, mas a contorna, nós também podemos escolher seguir adiante, mesmo quando a vida nos apresenta barreiras aparentemente intransponíveis. A serenidade, nesse contexto, é a capacidade de manter a mente clara, focada naquilo que podemos controlar, enquanto deixamos de lado o que está além do nosso alcance. A serenidade estoica é justamente essa habilidade de fluir como um rio, de adaptar-se às circunstâncias, de encontrar o caminho de menor resistência sem perder a direção. Em vez de lutar contra os desafios, buscando eliminá-los à força, o estoicismo nos ensina a aceitá-los como parte natural do fluxo da vida. Ao escolher a adaptação em vez do confronto, encontramos uma serenidade que nos permite navegar pelas águas turbulentas com uma calma interior que nada pode abalar. Isso não significa que devemos nos render às adversidades, mas sim que podemos enfrentá-las com uma postura de flexibilidade e resiliência. Esse conceito de fluir não é sobre evitar problemas ou ignorar a realidade, mas sobre a sabedoria de saber quando é necessário mudar de estratégia, quando é hora de ajustar nossas expectativas e quando precisamos encontrar novas maneiras de seguir em frente. Como o rio que não para diante da rocha, mas a contorna, nós também podemos escolher seguir adiante, mesmo quando a vida nos apresenta barreiras aparentemente intransponíveis. A serenidade, nesse contexto, é a capacidade de manter a mente clara, focada naquilo que podemos controlar, enquanto deixamos de lado o que está além do nosso alcance. Outro aspecto importante é a aceitação. Aceitar que não temos controle sobre tudo, que a vida é incerta e que as dificuldades fazem parte do nosso caminho. Ao aceitar isso, nos libertamos da necessidade de lutar contra o inevitável e encontramos paz em meio às adversidades. E o que dizer da importância do humor na manutenção da serenidade? Sim, o humor. Rir de si mesmo, das situações, não como uma forma de desdém, mas como uma maneira de lembrar que, no grande esquema das coisas, somos todos pequenos pontos em um vasto universo. O humor nos ajuda a manter a perspectiva, a não levar tudo tão a sério, a encontrar leveza mesmo nos momentos mais sombrios. É claro que tudo isso é mais fácil de dizer do que de fazer. No calor do momento, quando a pressão é grande e as emoções estão à flor da pele, é difícil lembrar desses ensinamentos, mas como tudo na vida, a prática leva à perfeição. A cada desafio superado com serenidade, nos tornamos mais fortes, mais resilientes, mais conectados com nossa essência estoica. Ao longo da vida, encontraremos muitas situações que testarão nossa serenidade. Perdas, fracassos, desilusões. Mas se mantivermos firmes os princípios estoicos, se nos lembrarmos de que a verdadeira paz vem de dentro, seremos capazes de enfrentar qualquer situação com a cabeça erguida e o coração leve. No final, a serenidade não é um destino, mas uma jornada. Uma jornada que nos leva a nos conhecer melhor, a nos conectar com o que há de mais puro em nós,
a encontrar a força que muitas vezes esquecemos que temos. E essa jornada, meus caros, vale cada passo. A arte de manter a serenidade em qualquer situação é um exercício contínuo de autoconhecimento, aceitação e adaptação. É reconhecer que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, podemos sempre escolher como reagir. A serenidade, segundo o estoicismo, não é a ausência de problemas, mas a presença de uma mente tranquila diante deles. Agora que você refletiu sobre a serenidade e seu papel em nossas vidas, como você pode começar a aplicar esses princípios estoicos para enfrentar os desafios do dia a dia com mais calma e equilíbrio? Espero que este vídeo tenha te ajudado, amigo. E não se esqueça de demonstrar seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo. Isso ajuda a manter o canal ativo e a produzir mais conteúdo para você. Nos vemos no próximo vídeo. E aqui na tela vai aparecer uma playlist com vídeos de riquíssima sabedoria. Então não deixe de maratonar nossos vídeos que podem desenvolver. Significa, mente sua sabedoria estoica. Um abraço. Nos vemos no próximo vídeo.